Salve, galera, a gente está de volta aqui no segundo bloco do Voz Festival Arte e Diálogo. É um chamado para escuta, para um olhar mais tolerante, representativo, democrático e acolhedor. Chega com a intenção de ampliar as vozes de artistas da cena independente autoral com trajetórias ligadas à luta contra o racismo, o preconceito, a discriminação e a violência. O Voz Festival é produzido pela Luciana Cassioli Produções Culturais, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc e edital PROAC Expresso Lab. Estamos aqui seguindo protocolos de segurança, com uma equipe reduzida. Foi muito trabalho para conseguir produzir tudo isso no meio dessa pandemia louca, mas serão 4 dias de festival, cada dia com um tema específico, e todos os dias terá esse mesmo formato. Começa às 3 da tarde com uma performance poética, às 17 horas uma mesa de debate, que hoje não tem mesa, mas tem o debate, e às 20h30 um show. Hoje à noite, primeiro dia, dia 3 de março, esse que vos fala, Chico Salem, fará seu show com sua banda para finalizar. Muito bom, viu? Muito obrigado. A gente está gravando dentro de um estúdio, nossa iluminação são com cores que se alteram. Atrás de nós uma placa redonda amarela com o logotipo do Voz Festival, que é roxo e amarelo. Abaixo dos nossos pés, um tapete laranja com listras roxas. Meu nome é Chico Salem, sou homem, branco, alto, cabelos pretos e cacheados, olhos castanhos, uma camisa rosa florida e uma calça preta. Bom, gente, sem alongar demais, a gente vai começar trazendo essa mesa hoje, que vai falar de arte e cultura em tempos de censura. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito difícil que está acontecendo. A gente vem passando por momentos de extrema fragilidade da nossa democracia. O sistema democrático está absolutamente ameaçado e a gente está na mira dessa galera que quer tomar de qualquer jeito o poder a qualquer custa. Para falar um pouco disso, de como o artista pode se inserir nesse contexto tão desfavorável, eu queria hoje chamar e receber aqui, ao meu lado direito, eu vou começar fazendo uma audiodescrição dela, Rita Von Hunt, drag queen, pele branca, alta, está com uma peruca cacheada, ruiva, com um penteado anos 30, olhos cor de mel, um tubinho preto, anos 60, com cafcã bege, colar preto e amarelo. Além disso, Rita é a persona drag de Guilherme Terreri, ator formado pela Unirio, professor de língua e literatura inglesa formado pela USP. Atua no cinema, no teatro, apresenta um programa de TV, Drag Me as a Queen, e um canal no YouTube com mais de 700 mil inscritos, Tempero Drag. Além de oferecer palestras, cursos e formações que eu já fiz, através de estudos de cultura, temas centrais de nossas vidas em sociedade. Rita, querida, bem-vinda. É um prazer estar aqui, Chico, um prazer estar aqui, Preta, um prazer estar aqui, Equena. Acho que a gente conseguiu uma mesa sem mesa muito bacana para essa abertura e tomara que consigamos fazer esse debate à altura do que precisa ser feito. Novamente é um prazer estar aqui ocupando esse lugar, resistindo e podendo usar a minha voz para somar e representar outras vozes da minha comunidade. Obrigado, Rita. Ao meu lado esquerdo, ela, mulher, preta, estatura mediana, cabelo com tranças, box brancas, sendo metade em coque no alto, olhos castanhos, blusa branca, calça azul clara, uma camisa sobreposta laranja. Essa é a Preta Ferreira, multiartista, comunicadora inata e de formação, formada em publicidade, consolidou sua carreira na produção cultural, autora e intérprete do single Minha Carne. Na ocupação 9 de julho, Preta organiza eventos culturais e socioeducativos e ações de saúde e lazer, abolicionista penal e ativista pelo direito à moradia no MSTC. Bem-vinda, Preta Ferreira. Muito boa tarde. Ufa, né? Quase que não acaba, né? Muito boa tarde, um prazer estar aqui com você, Chico. Renata, incrível, maravilhosa.
Sou muito admiradora, Ekena também, minha amiga de longas datas e companheira também de luta, né? É muito bom estar com vocês nessa tarde. Obrigada pelo convite. Legal. Ali mais no cantinho, perto de um piano, que não sei se vocês conseguem ver, a gente está num estúdio muito bacana aqui em São Paulo. Está a Ekena, mulher branca, estatura mediana, cabelo castanho, olhos castanhos, com muitas tatuagens nos braços, mãos e pescoço, camiseta cinza e calça preta. Essa é a Ekena, cantora, compositora, mãe e defensora dos direitos das mulheres, é fruto de uma geração de mulheres fortes e empoderadas. Empoderadas não, me perdoem. Ekena se consolida cada vez mais como uma das novas vozes potentes da música nacional. O single Todos Puts, incluído na estreia da cantora, foi abraçado como hino feminista e tem sido cada vez mais reverberado. Direto de Araraquara, né? Pois é, gente. Bem-vinda, Ekena. Obrigada. Fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. Enfim, né? Estamos aí, tentando conseguir lutar e levar um pouquinho de esperança para as pessoas. E, enfim, essa mesa sem mesa, com 3 mesas maravilhosas. Espero que seja uma tarde incrível e empoderadora para todo mundo. Que legal. A gente bolou um sisteminha hoje, a gente separou um tema para cada uma de vocês. Vou começar aqui pela Rita. A ideia é eu trazer um tema, fazer uma pergunta. Vocês têm um tempo ali, 5, 7 minutos para falarem à vontade. E depois a gente abre para a mesa, continuar falando desse tema. A gente faz assim com as 3. E depois a gente abre para perguntas que vêm do público de casa, que estão lá assistindo no YouTube. Beleza? Ritinha. Você, nessa resistência louca, artista, professor, drag, apresentadora, enfim, atua, incansável nesse lugar de atuação, que é, de certa forma, uma militância, convivendo com esse país absolutamente enlouquecido, né? Como que o artista faz para não sucumbir a essa loucura toda, não deprimir, não querer se matar, se tacar da ponte e, além de tudo, ainda conseguir sobreviver, ganhar dinheiro, pagar as contas? Como é que você está vendo essa história toda? É uma pergunta muito delicada e ela é muito delicada porque ela tange esses 2 aspectos da nossa vida, né? Em primeiro lugar, a nossa vida material. Todo mundo no Brasil que vive de arte está configurado como uma espécie de guerreira, de guerreiro, de pessoa da não desistência, né? Fazer arte na periferia do capitalismo é um percalço muito duro. Fazer arte na periferia do capitalismo em tempos de governo que flerta com o nazifascismo é ainda pior, mas a gente entende que muito da função social do artista é estabelecer consigo uma linguagem que alimenta, que fomenta e que faz com que a gente tenha ânimo para não desistir. Quando eu penso nesses 2 eixos, né, a gente precisa falar sobre a nossa vida material e a gente precisa falar sobre a nossa vida psíquica, a nossa vida emocional, a nossa vida cultural. Os artistas, eles têm funções históricas. Quando, logo de início, eu comecei a pensar a questão, me ocorreu uma fala, um texto muito famoso da Toni Morrison, que é Prêmio Nobel de Literatura inglesa, né, dos Estados Unidos. A Toni Morrison é uma mulher preta, uma das autoras mais celebradas do século passado. Ela tem romances que foram publicados em português, Amada, O Olho Mais Azul, que fizeram história, né? É impossível se referir à literatura do século passado sem falar... Século passado, gente, porque a gente está nos anos 20 do novo século, né? Ainda é impossível não falar da Toni Morrison. Bom, e aí tem esse texto dela chamado Não Há Espaço para Autocomisseração, ou seja, que a gente sinta pena de nós mesmos,
e não há espaço para medo. Esse texto, quem já foi meu aluno, minha aluna, quem já estudou comigo, sabe que eu uso muito em sala de aula, em especial para tratar dessa questão, de o que a gente faz. E esse texto ele é publicado em 2004, logo que o George W. Bush é eleito presidente. E aí eu gostaria de ler com vocês o primeiro parágrafo, que eu acho que, o primeiro e o último, que eu tenho tempo ainda, estou cronometrando aqui, que eu acho que dão cabo dessa nossa pergunta, do que a gente deve fazer. É Natal. É o dia seguinte, em 2004, da reeleição presidencial do George W. Bush. Eu estou olhando para fora da janela num clima, num mood, né, num temperamento extremamente sombrio, sem ajuda. Então, um amigo que também é artista me liga para me desejar Feliz Natal. E ele pergunta, como é que você está? E em vez do, bem, e você? Eu acabo cuspindo a verdade. Eu não estou bem. Eu não apenas estou deprimida, mas eu não consigo mais trabalhar, escrever. É como se eu estivesse paralisada. Eu não consigo mais continuar o romance que eu acabei de começar a escrever. Eu nunca me senti dessa forma antes. Mas as eleições... E eu vou começar a explicar em detalhes quando o meu amigo me interrompe gritando, não. Esse é precisamente o tempo no qual o artista deve trabalhar. Quando as coisas não estão bem, em tempos de desespero. Esse é o nosso trabalho. A Toni Morrison vai se estender, é um texto curto, eu convido vocês que estão nos acompanhando a depois procurá-lo na internet. Posso me comprometer também, se você falar comigo nas redes sociais, a mandar o link para você. E é um texto no qual ela vai começar a pontuar que se a gente não faz resistência política, e se a nossa produção artística não gera nas pessoas o desejo de vida, se a nossa produção artística não gera nas pessoas o senso de engajamento e a vontade de não sucumbir, talvez a gente encontrasse um fazer melhor em outra profissão que não a do artista. O parágrafo final, a Toni diz o seguinte: eu sempre me emociono, estou me segurando aqui, tá, gente? A gente sabe que o prospecto não é bom para o futuro. Ainda assim, eu me lembro do grito do meu amigo naquele dia de Natal. Não. Esse é precisamente o tempo no qual o artista precisa trabalhar. A gente não tem espaço para desespero, a gente não tem lugar para sentir autopena, a gente não pode se engajar com silêncio, a gente não pode abrir espaço para o medo. A gente tem que falar, que escrever, que construir linguagens. É assim que as civilizações se recuperam. Eu sei que o mundo está machucado e sangrando. E embora seja importante nunca ignorar a dor do mundo, também é crítico que a gente recuse a sucumbir à sua malevolência. Como a falha, o caos contém informações que podem nos guiar ao conhecimento e até à sabedoria, como a arte. Acho que a função principal do artista nesse tempo de desespero, de acirramento do horizonte, é saber que a gente tem uma missão histórica de cantar o nosso tempo, uma missão histórica de contar o nosso tempo, e uma missão histórica de alimentar com felicidade e esperança um povo que precisa de nós como nunca precisou antes. É nos momentos de destruição que o artista se torna o herói da nação. Uau, hein? Agora eu que fiquei emocionado aqui. É o nosso papel, gente. Bora. Queria abrir um pouquinho para vocês, se quiserem falar um pouquinho desse... complementar, enfim, quiser dialogar um pouco com o que a Rita trouxe, fiquem à vontade. A Rita, ela materializa, né, a resiliência com tudo isso, né? Porque fazer arte nesse país é viver de resiliência, porque
nossos corpos é como se fosse a tábua, né, de tiro ao alvo. Então, a nossa arte é uma forma também de nos mantermos vivas, de dizer que a nossa voz não pode ser silenciada. Então, você acabou de traduzir o que é a resiliência para mim. Legal. Bom, Preta, desde do ano passado, quando a gente lançou, fez aquela festa linda que deu origem a esse festival, inclusive na ocupação. Enfim, você estava recém saída dessa prisão absurda, da qual você foi submetida, 108 dias presa, enfim, por um crime que você não cometeu. Acho que, enfim, deve ter sido uma experiência muito difícil, muito sofrida, e como toda experiência difícil e sofrida, é uma experiência também engrandecedora, porque a gente sempre sai mais forte do que a gente chega, e, embora eu nunca tenha passado por isso, né? Na sequência, você escreve esse livro, Minha Carne, e eu estava lendo, fuçando um pouquinho, tem uma frase que você falou em alguma entrevista, eu não sei exatamente onde foi que você fala: eu sinto que com a minha liberdade eu libertei outras pessoas de outras prisões. A gente precisa gritar e falar para as pessoas que diante de uma opressão e uma injustiça social, elas precisam gritar. Esse livro traz isso. Precisamos gritar, né? E aí eu queria trazer um pouquinho para você todas as conspirações governamentais, estatais, elas vêm no sentido de minar nossas forças. Eu, como artista, tenho a impressão de que a gente está cada vez tendo que achar caminhos, trincheiras, por onde a gente possa, porque de todos os lados os recursos são cortados, enfim, a gente tem visto isso no Brasil, e é uma tendência mundial, inclusive, né? Acho que encabeçada ali já começou com Trump, Estados Unidos, enfim. Queria que você trouxesse um pouco assim, quais são os instrumentos que você usa na sua arte, você que é uma multiartista, nesses tempos de censura e de, por que não, ditadura? Sim, são tempos de ditadura, realmente. Eu acho que eu usei muito a minha arte na prisão, né? Quando eu usei a escrita para gritar, porque era um lugar onde meu corpo estava preso, eu não podia falar, eu tinha que andar de cabeça baixa e pagar por um crime que eu não cometi. Então, acho que a arte de escrever, né? Eu queria escrever todos os detalhes do que aconteceu, para que outras pessoas de diferentes corpos se comparem com a dor que eu sofri. Então, todos os dias eu escrevia todos os sentimentos que eu passei na prisão, né? Eu acho que a gente pode tirar arte de todos os lugares. Eu estava presa, mas eu fiz música, eu escrevi um livro, eu fiz uma revolução dentro da prisão e na mente daquelas mulheres. Né, eu acho que o desespero também te traz isso, né, traz a sobrevivência. Porque se eu não fizesse o que eu sei fazer de melhor, eu ia morrer. Então, eu fui fazer o que eu sei fazer de melhor, que foi a arte. Né? Eu já nasci... Minha avó me chamava muito de arteira, né? Então, eu já nasci... acho que a gente que está nesse meio de sobrevivência artística já nasceu com esse instinto de sobrevivência. Né? Por exemplo, eu sou liderança de movimentos de moradia também. Então, eu tenho a arte de falar para as pessoas que o direito à moradia é um direito constitucional. E aí eles me chamam de perigo para a sociedade. Mas para qual sociedade, né, que a gente está falando? A sociedade do patriarcado, do homem branco, que tira o direito dos pobres, do trabalhador de baixa renda? A sociedade que não explica o que é direito, que não dá o direito às pessoas terem educação, porque é o direito básico constitucional, né? Educação, moradia, saúde. Então, realmente, a gente acaba trazendo aí a arte de diversas formas, porque sem arte... não tem vida, Chico. Tudo que a gente faz é arte. Nem todo mundo tem a arte de ocupar, nem todo mundo tem a arte de se vestir como Rita, nem todo mundo tem a arte de fazer música como você faz, como eu, como Ekena. Né? Quantas mães aí nas favelas não são artistas? Porque criam seus filhos sozinhas. Então, a gente nasceu fazendo arte. Porque quando se tem o direito constitucional roubado, quando não se garante esses direitos, isso é roubo. Né? Então, a arte a gente usa como meio de sobrevivência. Então, fazer arte é sobreviver. Eu não nasci artista porque eu quis ser artista. Esse foi o meu que eu achei de burlar esse sistema de sobreviver. Então, a gente se liberta de diversas formas, né? Então,
qualquer coisa que possa te libertar, que possa te trazer o sentido da arte, você tem que fazer, porque isso é libertador. Então, eu não podia gritar, então eu gritei diversas vozes. Eu quis escrever um livro, porque quantas pessoas não vão presas injustamente e estão silenciadas? Quantas pessoas não estão em silêncio agora, sabendo que teve sua liberdade roubada por um sistema fascista, machista e opressor? Então, a gente tem que começar a gritar e usar o que a gente tem de melhor para fazer, para se libertar. Acho que sobreviver hoje em dia no meio desse caos é isso, né? E a gente já viu aí diversos casos, né, de 64, que tudo se repete. Então, a gente precisa estudar também. Precisa parar um pouco para ler, precisa parar um pouco de buscar coisas na internet, porque isso já aconteceu, não é coisa nova. Acho que quando a gente fala que nosso corpo é político, nosso corpo realmente é político. Se eu compro uma bala no mercado, eu estou fazendo política. Então, a gente precisa ensinar para as nossas crianças também o que é política. Porque as pessoas acham que política é só aquele homem branco ali no horário político, e não é isso. Política não é isso, gente. Política é você ter seus documentos garantidos, é você ter sua liberdade, é você ter sua saúde, sua educação, seu lazer. Não era para a saúde estar esse colapso. Se está, é porque não existe política. Então, a política desse país é só para roubar, matar e vender o que é nosso. Então, a gente tem que começar a usar a arte a nosso favor, como foi feito também em 64, lá atrás, por outros artistas. Então, acho que se manter vivos hoje, né, nós aqui no caso, é isso, sobreviver com os nossos antepassados, que lutaram muito para estarem vivos hoje e mostrar para a gente o real sentido da política. Eu acho que a arte, em tempos não só dessa pandemia, mas a pandemia da corrupção, a pandemia do genocídio da população preta, a pandemia de um país que mais mata LGBT e o país que também mais consome, né, pornografia. É engraçado isso, né? A hipocrisia, né? A gente vê aí homens no Senado contra o aborto, mas as amantes deles têm o direito de abortar. E a mulher preta, a mulher pobre não tem esse direito. Então, a política, ela serve para quê? A desse país está servindo só para nos matar, nos assassinar. Então, acho que sobreviver de arte nesse país é isso, né? A gente já nasceu artista. A gente não inventou, não é artista porque a gente quer. E é uma forma também de gritar. E você tem sentido a censura vindo de muitos lugares diferentes? Como é que você tem sentido com os seus shows, com as suas coisas? Quer dizer, agora estamos nesse momento tão difícil, mas você vendo uma experiência aí, né? Dá para burlar? A gente vê se repetindo muito, né? A gente teve aí Renan da Penha, que foi preso. Essa semana teve um outro MC que foi preso dentro de casa, né? Então, a polícia em Alphaville não pisa, mas na favela ela pisa na cabeça de uma mulher. Não pisa na calçada do branco rico, mas pisa na cabeça de uma mulher preta. Então, a polícia, ela é uma instituição treinada para assassinar pessoas pretas e pessoas das favelas. É a verdade. Eu não estou inventando. São estatísticas, a gente vê toda hora. As cadeias não estão sendo construídas para as pessoas brancas e ricas. Porque senão a maioria desses governantes, dessas pessoas que estão aí, né, já estariam lá ocupando seus devidos lugares, não em Brasília. Porque Brasília é lugar da população, é lugar dos povos indígenas, né? Porque essa é terra dos povos indígenas. Então, acho que o circo está se fechando, sim. Há uma perseguição aí a todos os campos de arte, né? Aos movimentos de moradia, aos LGBTQIA+, a todos nós que lutamos contra essa repressão. O circo está se fechando. Agora mesmo, inventaram de prender 2 lideranças de movimento de moradia, dizendo que eles roubaram energia elétrica. Mas se o governo não dá energia elétrica, qual a ocupação que vai ter energia elétrica? E se as empresas, as estatais, não regularizam para essas famílias de trabalhador de baixa renda, como é que eles vão sobreviver? Aí vão negar o direito ao cidadão de ter energia. Né? Isso é em pleno século XXI, gente. E aí coloca-se crime inafiançável, roubo de energia elétrica. Mas crime inafiançável, no Brasil, é racismo. E você não vê um branco racista sendo preso. Mas você vê a cada 23 minutos os corpos pretos tombando. Então, é isso, né? A gente está aqui para ser essa lucidez para a população. Eu com minhas músicas, você com seus vídeos, você com sua música, sabe? Cada um de nós aqui com sua arte. A gente tem que trazer a lucidez para as pessoas no que a gente está falando, porque não adianta você ser aquele artista medíocre de falar só para você, de falar só para enriquecer. A arte não tem esse sentido. A gente precisa falar com a base, e se a gente tem o poder de entrar no rádio, na TV, na internet, com a nossa arte, que ela seja libertadora, que ela seja a chave para libertar a população. Muito bom, Preta. Alguém quer comentar alguma coisa? Queria só comentar esse finalzinho que ela disse sobre, que a gente já tinha conversado lá atrás também, que se a gente tem a chance de furar essa bolha e conseguir chegar para além da nossa bolha, porque eu percebo que também é muito fácil, aqui, todos nós que estamos aqui somos artistas independentes, enfim,
a gente conversa com o mesmo público, a gente conversa com o mesmo nicho e conversa com a mesma bolha. E eu sinto que, às vezes, as grandes vozes, por exemplo, dos nossos tempos agora, elas não falam sobre esses problemas. A partir do momento que ela chega na Globo, por exemplo, que ela consegue furar essa bolha e chegou lá, e aí é aí que a ditadura acontece ainda mais, eu acho. Porque aí você chega onde você quer como artista, não na Globo em si, mas assim, quando eu digo Globo, chegou para uma grande mídia, para muita gente. E é ali que as pessoas começam a te boicotar, porque enquanto a gente está aqui de baixo, a gente consegue dialogar e falar coisas, e estar em movimento, estar em meios, que o público escuta o que a gente está falando, de fato. Porque é como se a gente estivesse conversando com um espelho. A pessoa que vai no meu show, ela sabe do que eu estou falando. Ela sabe, ela já conhece, ela já estuda. É uma minoria que vai ali e que não conhece minha música ou não sabe nem do que eu estou falando. O grande foco hoje meu, e eu acredito que de todos nós que estamos aqui, é conversar com essa maioria, de fato. Porque essa é a grande massa que precisa entender, de uma vez por todas, o que a gente está passando. Quando eu falo, às vezes, de feminismo, e falo até onde vai o seu feminismo, até onde ele chega. Porque, muitas vezes, ele só chega naquele lugar ali que não está doendo em ninguém, mas não chega na favela, não chega na mãe que precisa criar 10 filhos sozinha. Então, eu acho que é isso. A arte também ela tem que quebrar essa barreira, tem que conseguir ultrapassar. E o público que acompanha não tem que apontar o dedo para a gente quando a gente consegue ultrapassar essa barreira. Porque é muito comum, quando a gente também dá esse passo, que é o que a gente estava falando ali atrás, e aí a gente compra uma roupa melhor, porque a gente deu um passo, e, poxa vida, hoje se eu posso ficar num hotel 4 estrelas, por que não ficar? Né? Aí as pessoas também vêm apontar o dedo e falar, você vendeu para o sistema. E não é assim, todo mundo tem que trabalhar, gente. As pessoas precisam trabalhar. Hoje eu falei exatamente sobre isso. Não dá para você pedir para todo mundo ficar em casa, vamos fechar tudo, vamos todos ficar em casa trancados, se o governo não dá o básico para que a gente fique em casa e sobreviva. Se eles não dão energia elétrica, se não dá moradia, e se vai dar R$ 250 agora de auxílio emergencial, o que a gente faz com isso? E aí, como é que a gente fica em casa para conseguir conter o que está acontecendo? Então, é a grande ironia. Rita, ia falar? Não. Fico pensando como e de que forma, né, a gente consegue comunicar isso para as pessoas que nos escutam, né? Como e de que forma a gente consegue comunicar o fato de que nós fazemos isso como meio de vida, né? Mas eu gosto muito quando a Preta diz artista é a mãe que dentro da periferia, dentro de uma favela, consegue sobreviver e criar 2 filhos. Artistas somos todos nós, né? Essa calha de ser a nossa profissão. Mas essa arte de permanecer vivo, de fazer os enfrentamentos, de ocupar os lugares, todos e todas e todes estamos desempenhando, e é importante que a gente bata nessa tecla, de que todas as nossas vozes têm uma mensagem, precisam ser escutadas, precisam ser ouvidas, precisam se fazer ouvir, e o mais interessante é que a gente consiga cada vez mais conclamar novas vozes, né? Fazer com que novas vozes se somem às nossas, porque o silêncio e o emudecimento, né? Agora a gente está de frente a um emudecimento. Toda vez que a gente vê a política de morte avançando sobre a gente, quando a gente vê o arrochamento do que deveria ser o estado de bem-estar, o arrochamento dos impostos que nunca voltam para o povo, né? As mansões de 6 milhões de reais compradas depois de desvio de verba, coincidentemente, de 6 milhões de reais. Enfim, é dinheiro do povo que está sendo tirado do povo. É política de morte que está sendo implementada. E se a gente não consegue mais vozes contra isso, a gente continua enfraquecido, né? A gente ainda precisa despertar o desespero, né? Ou transformar o desespero em uma espécie de combustível para paralisar essa força que está passando por cima de nós. Uau! Que força, que missão, né? Que missão. É bom que a gente gosta. Gostar não. Tem que fazer.
Eu vou aproveitar para falar um pouco, Ekena. Ekena é cantora, compositora, mãe. Eu andei dando uma fuçada aqui e eu li umas entrevistas suas também que falam muito de um divisor de águas na sua vida, que é Tem vários aí. gravidez. Mas seu álbum de 2017, ele vem depois de uma gravidez, né? E você fala ali muito de começos, recomeços, amores, relacionamentos abusivos. Tem um momento que você diz, numa entrevista sua que eu li, você diz: eu estava no fundo do poço e o disco me salvou. Ele me devolveu amor próprio, paz, serenidade, e eu soube a partir dali que era capaz de seguir em frente, né? Eu queria juntar isso com uma outra declaração sua, numa entrevista que você deu, acho que a mesma, quando você disse que uma coisa que você nunca se esqueceu, que você trouxe da sua vida, foi uma coisa que você ouviu jovem, que era essa frase: você pode ser o que você quiser, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse poder regenerador, salvador, transformador da arte e da música, não só do ponto de vista social e político, mas desse poder que a arte pode ter para o próprio artista e para quem ele toca, né? Essa magia que acontece quando, de repente, de uma prisão absolutamente injusta sai um livro, que quando, de repente, numa época de ditadura absurda, saem obras de arte maravilhosas. Como que é para você essa relação da arte com a regeneração do ser, do seu próprio espírito? Acho que o artista ele gosta de sofrer, né? Essa daí é uma coisa que é inegável. Eu acho, quando você falou isso do disco e da gravidez e de como aconteceu, eu fiquei pensando que, caramba, né? A música, a arte, de um modo geral, mas a música em si já me salvou de inúmeros acontecidos, assim, porque eu sempre tive esses lugares mais fundo do poço, assim, né? Era muito fácil, é muito fácil eu me deixar levar por isso. E aí eu percebi, com o decorrer desses 5 anos, assim, do nó para cá, o quanto eu também fui ficando mais forte a cada passo que a gente vai dando, a cada novo obstáculo, né? Como a Preta, você até falou para a Preta que a partir de uma coisa, da parte da prisão, saiu um livro, porque foi a forma que ela encontrou de dialogar. E eu acho que a arte é um pouco disso, é o jeito como para mim, é sempre o jeito como eu encontrei para conseguir dialogar com as pessoas e com as coisas. Porque, por mais que eu pareça ser uma pessoa que gosta muito de falar e de comunicar, eu tenho muita dificuldade em, de fato, colocar e conseguir pôr em palavras e conseguir explicar aquilo tudo que eu estou pensando. Então, a música ela me salvava nesse lugar, assim, todas as vezes que eu precisei colocar para fora, o que eu precisei falar alguma coisa para alguém, eu usei da escrita, eu usei da comunicação, da música, né, em si, assim, escrevi disco, escrevi canções ao longo desse período todo. E aí é muito engraçado que nesse período todo de pandemia, e é muito legal estar aqui hoje escutando das pessoas que a arte é isso, né, que a gente precisa, que é nesse momento, que nem nesse texto, que depois quero ler inteiro, que é nesse momento que a gente precisa, de fato, agora fazer acontecer e lutar, e dar a cara, né, a tapa, que foi o que aconteceu em 64, e é o que eu não vejo hoje os artistas, de fato, em massa fazendo. Acho que todo mundo acaba se recolhendo. E isso serviu para mim também, porque nesse momento foi um momento que eu não fiz isso, que eu resolvi fazer outras coisas, que eu decidi que eu não queria mais, que era como se a música está sendo ingrata comigo agora, e aí eu não quero mais, então, fazer música, eu vou fazer outra coisa, eu vou correr maratonas. E aí acabei ficando mais distante, assim, sabe? Tipo, então, foi legal que você trouxe isso, porque serviu como um alerta de vai lá fazer alguma coisa da sua vida, minha filha, se mexe, vai salvar esse povo também aí, que você já salvou uma vez, e vai se salvar também, né? Acho que é isso, a arte é isso, a Preta já disse, a arte é todo dia, o povo brasileiro, gente, já acorda fazendo isso o tempo todo, porque é isso aí, não tem o que fazer. Para viver nesse país é só fazendo muito malabarismo todo dia, muita arte. Pô, que bonito. Bom te ouvir. Alguém quer completar alguma coisa? Tudo bem? Me ocorreu aqui um pouco uma questão que eu queria trazer para a mesa,
Eu acho que a gente tem um paralelo bem interessante aí entre 64 e 2021, né? Tempos de ditaduras muito diferentes, mas com as mesmas bases opressoras e as mesmas bases discriminatórias, enfim, o mesmo poder do capital sobre tudo isso que a gente vê. O mesmo fantasma do comunismo. Em termos de censura, os mecanismos eles são um pouco diferentes. A gente tinha uma instituição chamada censura, onde censurava de fato, onde as músicas... Recentemente, esse fim de semana eu estava ouvindo Chico e Caetano, tem uma música linda que fala Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é... O meu destino é caminhar assim, desesperado e nua, sabendo que no fim da noite... É uma história entre duas mulheres, né? Sabendo que no fim da noite serei... E aí tem um sensor na mesa de som que na hora que falava sua, abaixa, assim, porque é um show, né? Tinham palavras que não podiam ser ditas. Então a gente tinha essa censura bem estrutural e clara. Corta para 2020, onde a censura começa a aparecer por outros lados, tanto pela total pelo fato de minar os recursos, como também, isso é um tema que eu queria misturar com essa política do cancelamento, que é uma coisa que do jeito que é hoje, ela é meio recente. Eu não ia entrar nesse tema propriamente dos últimos acontecimentos que vem acontecendo, enfim, artistas que recentemente vêm sendo muito falados a respeito disso, mas eu queria trazer um pouco onde que a censura acontece hoje, o que difere dessa censura de 64, quão mais nociva, menos nociva, enfim, queria trazer para vocês, se vocês topam falar um pouquinho disso. A gente viu aí a Ancine, né? Quando tiveram seus cartazes arrancados, a Ancine, o cinema, a Cinemateca, tudo sucateado, né? Então a gente vive ainda 64. Algumas coisas se repetem. Os políticos estão pedindo a volta do AI-5, né? Que foi o movimento que mais assassinou pessoas por opiniões divergentes. E sobre a política do cancelamento, as pessoas acabam confundindo, né, a política de assassinato com cancelamento, porque o cancelamento que eu vejo é para ver a pessoa morta. Não para a pessoa, se a pessoa cometeu algum crime, né, ou cada um cuide da sua vida, fulano que ficou com fulana, que tal, cada um cuidando da sua vida, porque as pessoas, por exemplo, essas pessoas saíram agora do Big Brother, quase que lixam a mulher, né? Se Jesus fosse vivo hoje, Jesus estava morto. Disso eu tenho certeza absoluta. Assassinado pelas mesmas pessoas que andam com a Bíblia embaixo do sovaco, que é a única função da Bíblia, né? Porque exercer o que está na Bíblia não exerce. Então, acho que as pessoas têm que começar a se perguntar por que tem política de cancelamento? Por que eu tenho que ser uma pessoa perfeita? Eu sou um ser humano, eu faço as mesmas coisas que vocês. Tenho as mesmas necessidades. E por que eu tenho que ser santa? Não. Ninguém aqui é santo, a gente comete falhas, pessoas pretas também erram, mulheres trans, mulheres dragos também erram, homens brancos também erram. Só que a gente tem que se perguntar o porquê, né, que essa pessoa está errando. Onde foi que ela aprendeu? Como foi que a vida lhe trouxe isso, né? O Brasil é um país doente, o Brasil está doente, está todo mundo precisando de terapia. E está mesmo. O Brasil está doente, gente. A gente está aí vendo, aí parece que abriram a jaula, né? Deram a legalidade de assassinar pessoas. Por exemplo, a gente está vendo agora o feminicídio aumentando. O país está doente. E as pessoas não querem ver que outras pessoas sejam punidas. Elas querem ver outras pessoas mortas, assassinadas. E isso quem trouxe toda essa legalidade foi o presidente da República. Quem deu total legalidade, quem abriu todos esses precedentes para que essas pessoas, para que um cidadão de bem ande com 6 armas, é o presidente da República. 64 está voltando. Bolsonaro comprou todos os poderes. Bolsonaro não ganhou a eleição. Bolsonaro comprou a eleição. Esse tipo de gente não ganha, porque não entra para competir. Eles entram para matar, assassinar, para comprar, para vender. É isso que eles entram na política. Não é para salvar a vida do trabalhador de baixa renda. Então, agora você vê os 3 poderes. Trump foi aquela agonia toda para sair, né? E você acha que o seguidor de Trump não vai fazer a mesma coisa aqui no Brasil?
A gente precisa acordar para o que está acontecendo, porque por que Bolsonaro não sofreu impeachment ainda? O que está faltando para o impeachment de Bolsonaro acontecer? Porque mortes já temos. Outras coisas absurdas já temos. Dilma não cometeu crime nenhum também, né? Pedalada fiscal. Que a gente também tem que começar a estudar sobre isso e não deixar a TV nos influenciar. Então, o que está faltando? Bolsonaro já cometeu quantas pedaladas? O que Bolsonaro está fazendo no poder ainda que não caiu? Então, a gente precisa se perguntar se 64 já acabou, se 64 está retornando. Para mim, ele já está se armando aí para vir um novo golpe. E a gente tem que começar a prestar atenção. Principalmente a gente que está na linha de frente. Porque nossas vidas estão ameaçadas. Uma parlamentar foi assassinada. E até hoje não descobriram quem mandou matar Marielle. É super importante bater nessa tecla, né, de que a gente tem um débito histórico, vários, né? O Brasil é um país de débitos históricos, mas a gente tem um débito histórico muito profundo deixado pela ditadura, que é essa anistia completa para os dois lados, né? Então, as pessoas que lutaram pela democracia e que fizeram luta armada para resistir ao golpe foram igualadas aos torturadores do Estado que mataram presos políticos, que desapareceram com corpos, que fizeram com que pessoas precisassem se exilar, enfim. Esse Estado, ele nunca deixa de existir no nosso país, né? Um Estado que mate pessoas, suma com corpos e faça com que pessoas se exilem, nunca deixou de existir. A Márcia Tiburi está fora do país. O Jean Willis está fora do país. A gente tem constantemente em todas as redes sociais vídeos, especialmente de pessoas pretas, pobres e periféricas, avisando das suas dores, avisando dos seus parentes. A gente tem vídeos, vídeos flagra da polícia entrando para operar a política de morte e desaparecendo com os corpos. Pessoas vivas, pessoas mortas no chão, corpos dentro de um camburão e os corpos nunca são encontrados. No Brasil, a gente tem esse sistema curioso, onde crimes militares são julgados por uma justiça militar. E muito pouco acontece, né? Essa justiça militar, como a Preta conta, né? Ela é um poder meramente de fachada, né? Ela não opera o que ela deveria operar. Além disso, na pergunta, né, que a gente está tentando pensar em que paralelo 64 ainda se configura no nosso horizonte, a gente deve entender que uma opinião pública manipulada é um ponto que a gente tem derradeiramente, né, declarado. A ditadura no Brasil, a gente nunca pode esquecer, ela foi empresarial militar, né? Os militares tiveram apoio, né? A gente também precisa, eu gosto muito quando a Preta compara, né, os crimes do Bolsonaro, que são crimes de genocídio, né? São crimes que vão poder ser julgados em tribunais humanos, né, humanitários, com a pedalada fiscal, né, que só passa a ser crime depois que a Dilma é destituída. E que o Michel Temer sequer teve o processo aberto pelo então presidente da Câmara. Quando a gente compara esses crimes, a gente consegue perceber que a mesma elite empresarial que coloca um pato de borracha na Avenida Paulista, que fala que não vai pagar o pato, que essa conta não recairá sobre si, etc. Agora que a gente tem uma parte da população brasileira que volta a cozinhar com lenha, porque o gás de cozinha está a R$100, que o arroz chega a 40, que a gente libera a arma, que a inflação sobre alimentos está
cada dia, né, a gente está voltando para uma época em que a inflação era uma realidade da população brasileira. A gente, quando tem em mente esse paralelo, em especial quando consegue olhar para o agora e ter em mente o que aconteceu ali atrás, precisa estar ciente de que essa mesma elite empresarial que coloca o pato na Paulista falando que não vai arcar com a conta, está muito contente, silenciosa e tranquila. Agora que quem paga a conta é a população mais pobre, mais necessitada, e é a população que não vai ter como escapar da pandemia. É a população que a pandemia vai ceifar ou por falta de recurso ou por falta de acesso à saúde, né? Acho que não tem outra forma de ver a realidade que não seja com essa crueza. É uma realidade crua mesmo, né? É importante falar com essa crueza e ver com essa crueza, né? Sim. Você ia falar alguma coisa? Você pegou o microfone? Não, da questão do cancelamento, né? Que a Preta também estava falando, fazendo esse paralelo de que eu escutei uma coisa. Eu não acompanhei o Big Brother, a não ser pelo Instagram, porque aparecia o tempo todo. Mas eu escutei uma coisa de uma seguidora minha compartilhou um negócio que ficou muito gravado, que falando da Carol, né, que a gente usa normalmente as outras pessoas como espelho, né? Então a gente acaba muitas vezes julgando e condenando ações das outras pessoas que são coisas que talvez não, 100% a gente acaba fazendo na gente. Então, muitas vezes a gente... eu não gosto de você, e aí já fico longe, mas porque alguma coisa que você faz existe em mim, e eu não gosto daquilo ali em mim, mas aí eu prefiro jogar essa culpa em você. E eu acho que o cancelamento hoje em dia, ele vem para isso, né? Porque a gente cancela as pessoas por... Não que ela tenha feito pouco, não que o que ela fez não foi uma coisa também cruel, né, um negócio assim que, meu Deus do céu, desumano, não precisava. Mas quantas de nós não faríamos também a mesma coisa ou até pior? Quantas também mulheres brancas não fazem muito pior, muitas vezes, e não são condenadas da mesma forma, com a mesma crueldade, né, com que ela foi? E o quanto também não se manipula, não tem a manipulação dentro de um jogo e de uma realidade, porque quanto daquilo ali todo é 100% de verdade, quanto não é, quanto se manipula as coisas para um lado e para o outro, para que também o público aqui fora, né, faça esse tipo de cancelamento, assim, sabe? Eu acho que é muito fácil. A gente errar é humano, assim, né, também. A gente tem que entender que eu estou aqui, eu posso falar alguma coisa que talvez para alguém que está ali do outro lado escutando, a pessoa não vai achar legal. E aí, assim, só que hoje em dia não se existe mais a conversa, o debate, o chegar e falar, olha, sei lá, não estou gostando muito, já tenho cancelamento instantâneo. Então, para qualquer coisa que se acontece, é mais fácil a gente cancelar e fazer com que essas pessoas não existam. E aí eu acho que, na grande maioria, as mulheres e mulheres pretas, né, mais do que pegando mulheres brancas e aí mulheres pretas, ninguém quer que a gente exista mesmo. Exemplo entendeu? disso é a Sara Corte Real, né? Hoje fazem 8 meses do assassinato do menino Miguel. Sim. E essa mulher não foi cancelada e nem não Ninguém aconteceu nem fala nada, né? dela. Ninguém Falou fala naquele dela. momento, aí todo mundo achou o cúmulo e, esqueceu. Mas e se fosse uma mulher preta que tivesse matado uma criança branca? Mas Será? trata-se de uma mulher branca, mulher de um político, Que tem né? dinheiro, Tem e a muito gente dinheiro. sabe que no nosso país as coisas funcionam muito com quem tem mais, consegue mais, quem tem menos, consegue menos. E aí vale muito também, por exemplo, no caso da Carol, que já era uma cantora famosa, que já tinha o seu trabalho consolidado, de certa forma, foi lá para talvez alavancar um pouco mais essa carreira, saiu com a carreira meio estremecida, mas agora começa a fazer uma postura de boa moça, colocar roupas claras e aparecer com um olhar de piedade, e daqui a um pouco está vendendo show de novo e todo mundo esqueceu do que ela fez. Ela não vai se tratar e ela vai continuar fazendo as mesmas coisas, porque aí é um caso de doença também, precisa de terapia, como você disse, está todo mundo doente. Vai fazer terapia, vai sanar o problema, volta a cantar, volta a fazer show. Não vai fazer nada disso, vai continuar fazendo as coisas para as pessoas, acabou. E isso vale com todo mundo, né? É muito interessante.
eu queria voltar aqui numa coisa que foi dita aqui em alguma das respostas, né? Essa coisa do furar a bolha, né? Eu recentemente lancei uma canção super de protesto, parceria minha com Arnaldo Antunes, uma música chamada Sangue, com participação do Zé Cabaleiro, uma música bem combativa, assim, bem crua nesse sentido, e acabei respondendo muitas entrevistas também, falando um pouco desse lugar da música de protesto, da arte de protesto, da arte que ela já chega com essa bandeira. E falando muito também da dificuldade que é você chegar com uma bandeira muito hasteada, no sentido de que você, na maioria das vezes, acaba conversando com convertidos. É muito difícil você fazer você abrir um canal de escuta, abrir um canal que já não concorde com você. Paralelamente a isso, ano passado fiz uma turnê, ano retrasado, que o ano passado é que nem iPhone 7 Plus, né? O ano passado é o 19 Plus. Eu fiz uma turnê homenageando um dos maiores artistas que me influenciaram na música brasileira, que foi o Raul Seixas. Um cara que eu conheci quando era jovem, conheci no Butantã. E ao fazer essa turnê, uma coisa que me ficou muito evidente era esse poder que ele tinha de dizer as coisas sem dizer as coisas. Então o público do Raul, por exemplo, o Raul é um cara extremamente progressista, um cara de esquerda, para não dizer anarquista, assim, um cara que tinha... Mas, ao mesmo tempo, era um cara que era ouvido e aclamado pela direita. Muitas vezes pelo eleitor do Bolsonaro, porque é um cara que conseguia, de alguma forma, penetrar, seja pelo humor, seja por trazer a própria produção musical, estou falando mais de música, mais teatral, literária, dos anos 60, 70 também. Quantas e quantas pessoas não amavam Chico Buarque no auge do seu movimento ali combativo também, mas ao mesmo tempo com metáforas muito sutis, até porque você tinha uma censura de fato que, se você não fosse muito esperto, você não conseguia convencer nem a censura, né? Então eu queria voltar um pouco para isso, para a gente tentar falar um pouquinho aqui dessas maneiras de conseguir adentrar dentro dessas mentes tão já dissonantes com o que a gente pensa. Acho que Rita é um exemplo claro de estar utilizando uma ferramenta de internet muito poderosa, que é o YouTube, com um canal muito forte. E pode ser uma ilusão minha, mas eu acredito que nem todo mundo desses 700 mil são pessoas convertidas. Tem gente que se interessa por algo e vai ali tentar... Enfim, queria falar um pouquinho dessa capilaridade e desse furar a bolha, se a gente pudesse voltar. Eu acho que o primeiro lugar que a gente deve visitar nessa discussão é que essa bolha, ela é ilusória. Ilusória ao passo que, até a pandemia, todos e todas nós pegávamos ônibus, frequentávamos uma padaria, andávamos no bar. Então essa bolha não existe. Se você está circulando pela cidade, essa bolha ela é o funcionamento logarítmico do algoritmo de uma rede social, que é construída para gerar bolha. Essa impressão de bolha que a gente tem, ela vem dessa realidade aumentada da rede social. Agora, eu também sou um pouco, não sei, receosa com a ideia de uma esquerda que tem medo de dizer seu nome, né? Eu não sou partidária dessa ideia. Eu acho que se para que a sua mensagem seja ouvida, você precisa mudar a sua mensagem, talvez seja melhor se manter na mensagem original e não ser ouvido. Eu não vejo nenhum tipo de ganho que alguém que cantasse, talvez nos anos 60, viva a sociedade alternativa, e não entendesse o que estava cantando. Eu não sei de que modo isso pode ser bom, a não ser para o bolso do Raul Seixas, né? Que vai conseguir mais uma fatia de mercado para consumir sua música.
Então eu não vejo isso nem como luta política, nem como ganho político, não vejo como nada. Eu acho sim que a gente deve abraçar nossas radicalidades, eu acho sim que a gente deve abraçar nossos pontos de inflexão, eu acho sim que a gente deve falar, não, dessa linha você não passa, dessa linha eu não passo, né? Eu vou até aqui. Porque se a sua mensagem é maleável ao ponto de você poder estar em qualquer lugar, talvez você não tenha mensagem nenhuma para passar, né? Quem não tem inimigos, quem não incomoda, sinal que talvez não tenha nada para dizer. Então eu acho que a gente deve... Aqui eu citei um livro fundamental da esquerda, né? O Vladimir Safatli, uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E a gente precisa fazer o que a Preta diz numa das primeiras respostas dela. Ensinar os nossos filhos, nossas crianças, nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco, que tudo é política. Se engana quem pensa que não é. Se engana quem pensa que há uma forma mais branda. A gente está num cenário de destruição do país. 6 armas por pessoa que puder comprar 6 armas. A gente está passando por um cenário de R$40 o saco de arroz. Se agora não for a hora da gente falar para as pessoas, saiam na rua e botem fogo nos bancos, quando vai ser? Nós atravessamos um momento de radicalidade. E eu tenho certeza que essa conta será cobrada. De quando esse momento passar, de quando as nossas lutas se organizarem, de quando a gente conseguir revidar todo o mal que tem sido feito contra nós, aonde estavam as pessoas que se preferiram brandas, né? Aonde estavam as cantoras de axé, que passaram 2 anos sem emitir uma opinião política, e assim sucessivamente. Uau. Eu quero só complementar a fala de Rita. Realmente, não dá para a gente fingir ser o que a gente não é. Eu não posso fazer uma arte falando que eu sou uma mulher preta que ando num iate, que ando de carrão. Não, eu sou uma mulher preta periférica, sou uma mulher preta sem teto. Então, eu tenho que falar disso, para as pessoas entenderem que eu existo e que eu sou um corpo vivo nesse mundo. Então, eu não posso falar de uma arte sonhando uma realidade que ainda não está próxima. Eu tenho que falar na minha arte do que eu vivo, do que eu enfrento e de todo esse enfrentamento. Por que eu sou essa mulher preta? Liderança de movimento de moradia, cantora, atriz. A Rita tem que falar. Por que ela é assim? A Kena tem que falar por que ela é assim. Porque não adianta você se maquiar. Porque aí a gente vai estar fingindo ser o que a gente não é, né? Vai estar, tipo, o Big Brother, né? Fingindo ser uma pessoa que você fala. Instagram. Então, eu tenho que ser quem eu sou mesmo. Para as pessoas gostarem de mim, da minha arte, da minha luta, eu tenho que apresentar quem eu sou. Eu não posso fingir ser um produto e mostrar outra coisa, né? Então, acho que eu tenho que falar sobre política, sim, porque meu corpo é político. Eu tenho que falar sobre tudo isso que me aflige, tudo isso que todos os meus direitos são tomados, porque senão eu não tenho como reaver o que é meu de direito. Não tem como eu fazer reintegração de posse. Então, eu tenho que falar e me reafirmar cada vez mais. A sociedade alternativa ainda não chegou para a gente. É distante. Raul talvez possa ter vivido, né, um pouco espaço de período, mas para mim, para Rita, para a Kena, para outras mulheres, para outras pessoas que estão nos assistindo agora, a gente não pode colocar sonhos ilusórios na cabeça dessas pessoas. A gente tem que dizer a realidade. A cada 23 minutos, um jovem preto é assassinado nesse país. Saco de arroz custa R$47. Um gás, R$105. Então, se a gente está falando de libertação, se a gente está falando de liberdade, de se libertar, a gente não pode mentir para as pessoas. Não existe sociedade alternativa, gente. Isso ficou no passado. A gente tem que lutar pelo presente para a gente talvez ter um futuro. Então, para a gente ter um futuro, a gente precisa falar de nós para que as pessoas tenham essa visibilidade de quem somos nós e entender o que é um movimento de moradia, entender o que é o movimento de uma drag, entender o que é você agora crossfit. Então, as pessoas têm que entender quem nós somos. Tem que entender a sua arte, Chico. A gente não precisa se maquiar para que as pessoas nos aceitem, não. As pessoas têm que aceitar a gente do jeito que a gente é, senão vai matar a gente. Então, se eu não puder falar sobre mim, falar sobre o meu movimento, me mata, manda me prender de novo, porque aí é outro silenciamento. Uau. Que eu acho que é muito isso que a Rita estava falando, né? Que quando a gente consegue ganhar uma projeção muito grande
e todo mundo gosta da gente, todo mundo escuta a gente toca em todos os lugares, então talvez a gente nem exista de fato, né? As pessoas talvez não estejam entendendo de fato o que a gente está falando. Mas aí eu sou uma pessoa que eu sempre penso, eu sempre vou, aí eu volto e penso, mas será que talvez a gente também não precise dialogar com essas pessoas, não mascarando a verdade, mas às vezes conseguindo de uma outra forma também. Porque, por exemplo, é muito difícil, eu falo muito por mim, assim, né? Todos Putz é uma música mais na cara, que não fica maquiando muito uma verdade. Ela já chega falando mesmo. A primeira frase é quem você está pensando que é, para falar que eu sou louca. Que a minha paciência anda pouca para você, para de vir me encher. Então, tipo, ela já chega te dando a letra de que não vai ser legal, que não vai ser fofo, porque é aquilo, a desconstrução dói. Quando a gente pensa em feminismo e a gente abre esse feminismo e vai no fundo e vai estudar de fato, não é bonito, não é para vender brusinha, não é cor-de-rosa. Esse feminismo cor-de-rosa, lindo e tal, é um feminismo que foi criado para a gente conseguir vender na internet, talvez, para que alguém esteja lucrando. Então, foi o que a Rita disse. Para alguém é bom. Então, talvez para o bolso do Raul Seixas foi bom. Mas para as pessoas que cantaram ali naquele momento, será que todo mundo entendeu de fato o que ele estava dizendo? Porque eu duvido que talvez o eleitor do Bolsonaro de fato entendeu a mensagem, né? Quando a gente entende, quando alguém conversa com você, te vira uma chavinha e faz com que você entenda que tudo é política, é muito difícil que desse ponto para frente você não comece a repensar tudo, né? E fazer cálculos estratégicos. Quando eu falo que a música ela me magoou em algum determinado momento e que eu fiquei cansada um pouco de ser artista e que resolvi que eu queria fazer outras coisas, crossfiteira, né? Não fui no crossfit, mas fui correr. É muito por conta disso também, porque eu preciso pagar conta, sabe? Eu tenho um filho pequeno que eu fico pensando, meu Deus, o que vai ser do meu filho? O que eu vou fazer para ele? Como que eu vou pagar a escola dele? E aí eu fico vendo um monte de cantoras e cantores que se abstêm, ganhando rios de dinheiro, tocando em todos os palcos de festivais, indo a todos os programas, e todo mundo dando play na música, enquanto aquelas pessoas, você, Rita, que às vezes está ali ralando pra caramba no independente, fazendo o negócio, tirando do bolso, não recebe 0,0010 centavos do Spotify, entendeu? Então, sim, é difícil, né? Aí a gente fica naquele cálculo, furo a bolha e finjo que não existo e ganho muito dinheiro para sustentar meu filho, ou continuo aqui fazendo o que eu sei fazer e sendo quem eu sempre fui e fazendo outras coisas para ganhar grana. Muito bom. É muito boa. Essas mesas são muito boas, porque às vezes você faz uma pergunta querendo levar para um lado e aí já você toma tapa de todo lado. Mas enfim, aí eu volto para um dos cernes da pergunta anterior de novo. Mas sendo assim, né? Se é tão difícil a gente falar com quem não está predisposto a nos ouvir, eu pergunto, pode a arte transformar alguma coisa, sendo que os ouvidos já estão tão fechados e... Eu estou perguntando só para ouvir vocês, eu tenho minhas opiniões também essa sobre isso. Essa pergunta é maravilhosa e as suas opiniões têm que fazer parte. Você não é nosso mediador por um acaso, você é nosso mediador porque as suas opiniões são maravilhosas. Que bom. Né, por que a arte é arte e a aula é aula? Por que a arte é arte, educação é educação? Por que a arte é arte e a mecânica é a mecânica? Porque a arte tem um componente subjetivo e sensível. Né? Esse componente subjetivo e sensível estava lá e de repente comecei a chorar. Estava lá e gargalhei. Ela passa por um filtro que não é sempre o da intelectualidade. Né? Às vezes você vai ver e não tem forma, é um monte de cor. E você vai começar a chorar. Né? Então, a arte, quando a gente assiste A Vida é Bela, que eu estou pegando um filme super blockbuster, né, bem que reverberou na cultura brasileira, para a gente tentar dar o exemplo para quem nos acompanha. Quando a gente pega A Vida é Bela, e a galera sai do cinema chorando muito,
que aquele pai inventa uma realidade onde ele e a criança estão num acampamento, onde eles vão conseguir pontos dos nazistas para conseguir uma refeição melhor, e agora a ração foi cortada, e agora não tem o pão, e agora a gente está brincando que é invisível, você não, porque todas as crianças já foram assassinadas no campo. A arte está se propondo a fazer uma discussão que é essa, que via intelectualidade é falar, então, sabe todo mundo que era liberal na Alemanha nazista? Sabe aquela marca Hugo Boss? Eles faziam uniforme dos nazistas, né? Você sabe que a Volkswagen apoiou Hitler? Você sabe que tem documentos que a Igreja Católica apoiou o nazismo? Então, na intelectualidade, o católico, o liberal, o empresário vai falar, ai, 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 ui, 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 fiquei doída, não quero mais bater papo com você. E o filme que está falando a mesma coisa, às vezes ele assiste e chora. De novo, se esse choro é só para espiar uma culpa pequeno-burguesa, ele não serve para... Pode falar merda? Pode, né? Não tem censura. O Aldir Blanc falaria. Ele não serve para merda nenhuma. Se esse choro é catártico, terapêutico e ciranda, né? Ciranda é uma péssima palavra. Porque as cirandas são muito... se esse choro é para se auto-perdoar, ele não tem nenhuma função. Essa arte está despida de função social. Agora, tem gente que vai chorar e talvez repense, né, as suas questões. Então, e aí... Sim. Fala no mic, fala. Perdão, desculpa. Eu acho que é uma pequena parcela ainda. É muito pequena mesmo, mas ainda existe, às vezes, aquele que você vai conseguir tocar. E aí, como eu sou uma pessoa que acredito na humanidade, acredito que todo mundo pode mudar, ai, meu Deus, quero recolher todo mundo, sabe? Aí eu sempre acredito que, não, vou conseguir essa daqui, vou pegar na sua mão e vou te levar, sabe? Mãe, né, gente? Mãe. Eu acredito muito na mudança, sim, até porque a gente está em diversos lugares. A Rita está num espaço de poder, eu estou em outro, você está em outro, você está em outro. E nossos mundos, querendo ou não, acabam se interlocutando, né? A gente acaba se comunicando porque a gente tem que se defender. Sim. A gente tem que fazer luta juntos, né? Então, estamos juntos. Sim. Então, cada um no seu devido lugar, mas fazendo luta para a gente alcançar o mesmo objetivo, que é o objetivo comum de que todos tenham seus direitos constitucionais garantidos, né? E dentro de cada uma da sua socialização também, que é muito diferente, exatamente, né? A minha para a sua, exatamente. Assim como eu escrevi um livro, tem outras escritoras negras também, né, pretas, que escreveram outros livros. Assim como eu canto, existem outras cantoras que estão em outros espaços de poder, né? Assim, vocês também. Assim sucessivamente, eu acho que furar bolha quer dizer muito isso, né? O lugar que a gente está. E a gente também tem que entender que sozinho ninguém consegue furar bolha nenhuma, né? Se existe essa tal bolha, a gente não fura, porque eu não posso chegar num lugar falando que existe somente um movimento sem teto. Sim. Não existe só o meu movimento, existem o de todos nós. Então, a luta ela se faz junto, ela se faz em conjunto. E para a gente furar essa tal bolha é em conjunto. Já estamos conseguindo, cada um no seu respectivo lugar, mas puxando todos. Então, acho que furar a bolha vem muito disso, ao meu ver, né? Muito bom, gente. Muito bom. Chegou aqui no YouTube, Gabriel. Vocês podem nos contar alguma passagem na vida artística de vocês onde sentiu o peso da censura? Ou onde a censura interferiu nas suas escolhas? Olha, Gabriel, vou te recomendar esse incrível livro chamado Minha Carne, Diário de uma Prisão. Aqui eu te conto tudo, né? Aqui a maior censura do mundo, acho que no meu corpo, veio a partir desse livro, a partir dessa prisão injusta. Então aqui tem não só a minha censura de vida, mas a censura de outras pessoas, de outros corpos, de outras. Porque quando a gente fala de corpos, a gente tem que falar de pluralidade. Então tá aqui, ó. Maior censura que essa aqui, para mim, não existiu na minha vida, né? Bom, a ameaça de morte virou bom dia, né? Então, esse é um ponto, né? A internet ela é um lugar onde se prolifera uma cultura de impunidade e um discurso de ódio, né? Eles se proliferam como uma praga.
muito rápido e de forma mais ou menos impossível de conter, né? A cultura do cancelamento, que para mim deveria apenas chamar linchamento virtual, né? Porque cancelados foram os indígenas. Né? Cancelada é a população preta e periférica. Canceladas são as minhas irmãs trans e travestis. Né? A história do Brasil é a história do cancelamento. É a história de parcelas da sociedade que nunca votaram, nunca tiveram acesso. Final do século XIX, a gente tem lei que proíbe preto de estudar. Século XX, 1968. A gente tem lei que dá 80% de cotas em universidades rurais e urbanas de veterinária para gente branca. 80% de cota. Né? E a gente está falando de lei. Como opera a sociedade do Estado democrático, blibli, se você acreditar nisso, um beijo. Né? Você precisa viajar para o Brasil profundo. E acho que na minha vivência artística, a censura acontece desse lugar, né? Quando eu sou convidado para ir para algum lugar e recebo um e-mail me orientando quais assuntos não podem ser falados, né? E aí eu falo, nossa, mas acabou que eu não li o e-mail, perdão. E aí já acabei falando sem querer, nossa. Mas depois corta na edição, mas a galera do estúdio ouviu. E nessa lida com essa interface de ódio, né, que vai lembrando a gente de que o Brasil é o país do mundo que mais mata ativista. Né? O que aconteceu com a Dorothy Stein? O que acontece com todos os nossos ativistas que se aliam ao MST? Que vão lutar pelo direito à terra, que vão lutar por reforma agrária, que vão lutar para que os nossos biomas, ecossistemas não sejam vendidos, com que empresa norueguesa não esteja destruindo essas pessoas são mortas, assassinadas, aos montes. Historicamente, o Brasil consta na lista como o país que mais mata ativista político. Então, essa é a realidade que nos bate à nossa porta a cada aparição pública. Né? Acho que onde eu sinto a censura é nesse lugar de ser constantemente lembrada de que os nossos corpos são políticos e eles incomodam. Né? Os nossos discursos são políticos e eles incomodam. Né? Muito bom. Mas a Marielle deixou semente. Várias. E Kenny, você? Eu acho que é muito isso mesmo. É que acredito que o Brasil, assim, o mundo, na verdade, mas falando do Brasil, porque a gente está aqui, né, aqui que a gente vive, ele não quer que a gente exista. Essa que é a verdade. Ele quer acabar mesmo porque ele não está afim de aprender. Eu acho que é o patriarcado em si. O patriarcado não quer que a gente exista. E enquanto a gente não conseguir acabar com isso, reformular isso, a gente vai continuar tendo esses movimentos de que toda vez que a gente consegue andar um passo, dar um pé para frente, alguém quer puxar a gente e começa a vir uma galera tentando segurar. Só que, ao contrário de 64, talvez, onde essas pessoas conseguiam fazer músicas mascaradas para continuar chegando, e chegando a quem? Chegando a ninguém, no fundo, porque ninguém entendeu e a gente continua em 64, então, quer dizer, talvez não tenha feito muito sentido de lá para cá. Hoje em dia, a gente já saiu, né, como a gente saiu do armário, de fato, né? A gente já está a fim de acabar com o negócio mesmo, a gente já entendeu. A gente só precisa conseguir se comunicar melhor, né? Os grupos, dentro dos subgrupos e dos subs e subgrupos, conseguir falar, não falar a mesma língua, mas respeitar, pelo menos, e conseguir dar a mão e andar. Eu acho que, assim, do jeito que a mesma coisa que a Rita falou. Aconteceu, assim, 2 casos comigo, foi muito engraçado, que foi um que eu fui tocar numa empresa, assim, a empresa me contratou para fazer eu não fui, era para eu tocar e para eu ser jurada de um concurso lá de novos talentos e tal, da empresa não sei o quê, e estava bem no auge de Todos Puts. E aí, beleza, eu fui, achei ele super legal, né, e tal. A hora que eu cheguei, a pessoa virou para mim, segundos antes de eu cantar, de eu subir no palco, ela falou, então, mas a parte do poema que você fala puta,
eu não sabia se podia falar isso aqui também, mas acredito que posso, né? Desculpa. Não podia. Perdão. Eu sempre penso assim, o Aldir Blanc falaria. Então pode falar. E aí a pessoa pediu para eu cortar. Então eu não podia falar. Aí eu fiquei meio assim, tipo, por que você me chamou então, sabe? E já aconteceu, de eu tocar em alguns, assim, fazer shows dentro de SESC, SESI, essas outras instituições assim que teve uma época em que eu tocava com o peito de fora e de me proibirem mesmo, falar não, se você tirar a roupa a gente vai te tirar do palco. E aí eu também ficava me perguntando um pouco, e aí o que eu fazia? Eu tirava, mas aí eu tipo cobria, escrevia, pintava e tal, porque aí estava tudo bem. Que é meio que aquele lance do carnaval, né? A mulher de teta de fora no carnaval pode, mas no dia a dia não está podendo. Então, de todos os lados, o tempo todo, né? A gente ali na internet é essa terra de ninguém, onde todo mundo também acha que por você ser pessoa pública, as pessoas elas podem emitir as suas opiniões. Ah, mas é só a minha opinião. Disfarçando isso de preconceito, de racismo, de enfim, de tudo, de ódio, e sair destilando, sair te bombardeando, como se você tivesse também pedido isso, né? Assim, estou aqui, estou falando um negócio, mas eu não estou pedindo sua opinião. Se você quer falar, guarda para você. A lei dos 5 minutos, né? Muito bom. Pô, que rico esse papo, né? Queria trazer mais uma questão para vocês. A gente está já quase indo, já voando, já em velocidade de pouso. Os últimos lançamentos que eu fiz na minha carreira foram bem políticos, assim, músicas combativas. E como, bom, todo mundo aqui conhece, massacres muito forte na internet. E um dos massacres que aconteceram comigo, eles traziam um pouco esse paralelo entre lugar de fala e arte. Então, assim, Chico, você, branco, cis, quase hétero, de uma classe social, mora bem. O que você está falando aí de Brasil, sangue? Ou você vai falar de feminismo, ou vai falar de racismo? Enfim, tem esse lugar onde eu queria trazer um pouquinho isso para vocês, né? A arte tem lugar de fala. Como que vocês entendem a relação entre lugar de fala e arte? Queria trazer um pouquinho isso para a galera. Eu acho que depois de todo esse estereotipo aí que você trouxe, né, depois de tudo isso, eu quero dizer que outras pessoas, assim como você se descreveu, têm obrigação de ter lugar de fala, quando é para defender pessoas que sofrem racismo, né? Quando é para defender pessoas trans, LGBTQIA+, quando é para defender uma mulher que está sofrendo um assédio. Então, vocês, homens, assim como Salem acabou de se descrever aqui, façam a mesma coisa. Vocês têm lugar de fala total, viu? Quando a gente fala de assédio, vocês têm o lugar de fala de nos defender. Vocês têm o lugar de fala de ir contra um deputado, né, Fernando Cury, que passou a mão no peito da Isa Pena, e as câmeras estão ali, ele diz que gosta de abraçar. O lugar de fala de vocês, se vocês se julgam tão defensores assim, né? Vocês sabem que vocês são hétero, cis, que está na classe aí mais alta, é obrigação de vocês. Quem tem que cuidar de racismo são pessoas brancas, porque são pessoas brancas que têm problema com a minha cor. Não sou eu que tenho problema com a cor de pessoas brancas. Então, vocês que têm que cuidar do racismo de vocês. Então, vocês têm lugar de fala, sim. Mas não no lugar de privilégio. Quando a gente fala de lugar de fala, vocês têm que entrar do nosso lado, para nos defender, caminhar ao lado, né? Lugar de fala tem quem nunca pôde falar. Lugar de fala tem quem sempre teve seus direitos roubados, né? A gente tem que começar a distinguir o que é lugar de fala. Porque as pessoas acham que lugar de fala é você entrar na frente de alguém para falar. Eu posso falar por mim mesma. Eu tenho voz, eu quero espaço. Então você... O protagonismo de tudo sou eu, porque eu que sofro com essas dores. Pessoas como eu que sofrem com racismo. Então, seu lugar de fala é para me defender. Seu lugar de fala é para exigir meus direitos constitucionais, porque você, o seu estereotipo é igual deles. O mesmo que me assassina a cada 23 minutos. Então, você tem que estar na minha frente para me defender dessas pessoas. Você tem que criar oportunidades para que eu possa falar. Seu lugar de fala é nisso. Genial. Eu acho legal também, talvez, sei lá, explicar, tensionar o entendimento de que quando a Djamila Ribeiro escreve sobre o lugar de fala, em momento nenhum da escrita dela,
Ela fala que você não pode falar. Só que, de novo, né, a gente passa por um tempo que a capacidade de leitura vai ficando cada vez mais rasa, mais imediata, menos profunda, menos articulada. O dado, né, que vem via o feminismo negro norte-americano, né, que fala sobre esse local de fala, é um dado de análise do discurso para que você fale, ok, entendi o discurso. De onde ele veio? Porque locais diferentes produzem discursos diferentes, né? Isso não quer dizer que a única pessoa que pode falar sobre suicídio é o suicida. Tem gente que estuda, pesquisa e trabalha com isso. Isso não quer dizer que a única pessoa que pode falar sobre racismo é quem sofre o racismo. A Lilian Schwartz é uma pesquisadora sobre racismo no Brasil. Ela é uma mulher branca. Esse é o tema de pesquisa dela. Ela dedicou a vida acadêmica dela para estudar isso. Então, ela tem referência, ela tem arcabouço, ela se configura como uma referência dentro de um campo de estudos, né? Falar sobre as dores, ela não pode. Ela não viveu. Mas ela vai falar sobre o que ela estudou, né? Então, o dado local de fala nunca foi, na história, a não ser agora, né, nesse tempo raso, um dado proibitivo. Ele é um dado indicativo, para que você fale, ok, entendi. E quem produziu essa fala? Né? Então, quem é capaz de produzir, depois de passar a mão no peito de uma deputada, quem é capaz de produzir a fala? Não, é que eu gosto de abraçar. É aqui que entra o local de fala. É que a gente busque qual é o local de onde aquela fala vem, para pegar outras nuances que podem não estar naquela fala, né? Então, quando a gente escuta o ministro da Economia, aquele gênio, né, o Paulo Guedes, dizer que a mente do rico é diferente da mente do pobre, que o pobre gasta tudo que o rico economiza, é importante que a gente fale, tá, mas de onde vem essa fala? Para entender que é um cara que sequer sabe o que significa salário mínimo. Que com R$1.000 você não mora, come, veste e se transporta. O que você vai economizar? 25 centavos? Vai pôr na bolsa? Vai comprar ações com 25 centavos? Fazer um fundo de... Não sei. Né? Então, esse era o ponto que eu queria adentrar aqui. Local de fala não é e nunca foi um dado proibitivo. Perfeito. Né? Perfeito, perfeito. Gente, a gente está se aproximando aqui do nosso pouso. Se os meus cronômetros estiverem certos, a gente está quase batendo em 1h30 aqui. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Queria pedir para vocês se despedirem da galera falando um pouquinho, fazendo umas considerações finais, se quiserem amarrar um pouquinho, se alguém quiser fazer pergunta para alguém aqui de vocês da mesa sem mesa, para a gente poder ir se despedindo na ordem que vocês quiserem. Vou começar, que eu sou mais atiradinha. De novo, é um prazer estar aqui. De novo, esse é um espaço que se abre via luta. Não esqueçam quem foi Aldir Blanc, não esqueçam porque a lei leva o nome dele. Não esqueçam que as duas pessoas que tensionaram o Congresso para que essa lei de apoio à cultura acontecesse foram duas mulheres, uma branca e uma preta, Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e a Jandira Fegali, do Partido Comunista do Brasil. Então, essa possibilidade da gente estar aqui ocupando esse lugar, trabalhando, discutindo, ela acontece via luta política. É um prazer estar aqui. Quantas vezes os espaços forem abertos, estaremos, mas quando eles não forem abertos, a gente vai abrir eles na força e estaremos aqui também. Obrigado, Rita. Rita, incrível. E depois eu quero saber essa história do não muito hétero. Deixa a pandemia passar. Ai, gente, eu quero agradecer muito pelo convite, né, e por estar aqui compondo essa mesa que não tem mesa, com vocês incríveis, de verdade. Eu sou muito suspeita para falar de vocês, né, lógico. Acho que a gente tem que se fortalecer sempre, né? E as pessoas que estão nos assistindo, aproveitem esse espaço para conhecerem também nossos trabalhos, né?
Porque eu acho que, para além de valorizar a arte, você precisa valorizar o artista, que é o que dá a cara a tapa, que é o que está ali na frente por vocês, que é o que está ali tentando mandar a mensagem de libertação para você, né, desse sistema opressor. Porque a gente se inquieta vendo tudo isso acontecer e não poder fazer nada. Então, a gente faz isso com a arte, a gente traz a liberdade com a arte. Então, siga e fortaleça cada um de nós que estamos aqui hoje, porque para a gente chegar aqui hoje foi um percurso muito difícil e não para por aqui. Então, para a gente sobreviver, precisamos também de vocês. A gente quer fazer luta com vocês, não para vocês. A luta se faz junto. Demais. Queria agradecer também por estar aqui com vocês, que foi maravilhoso. Foi assim, acho que eu aprendi muito. Foi mais um aprendizado. Eu estava escutando e falando, ai, obrigado pela oportunidade, universo. E queria dizer para as pessoas, façam exercício, bebam água, cuidem da saúde mental nesse momento assim que a gente está todo cagado mesmo. Tomem vitamina D, vai no sol, agradece, mas não esquece de estudar política, não esquece de lutar. Porque eu acho muito importante a gente agradecer todo dia, é uma coisa que eu tenho trabalhado mais do que reclamar, porque se a gente se prender nas reclamações também, tudo fica muito difícil, mas a gente tem que estudar, gente, tem que ir atrás, tem que aprender, tem que saber assim, exatamente do que também está falando, do que está acontecendo hoje no país. Não adianta só achar que tudo lindo, tudo maravilhoso, obrigado céu, obrigado gratidão, mas ok, estuda também, é esse meu recado. Muito legal, muito legal. Eu fico muito feliz de estar aqui também. O que você falou, parece que é um trabalho, mas quando você vê, você está aqui numa dádiva, botando o cérebro e a alta tecnologia humana para acontecer. Obrigado demais. Esse festival continua. Hoje, às 8h30 da noite, eu volto com minha banda para fazer um show aqui para vocês. Amanhã tem performance poética. O tema do dia amanhã é relacionamentos abusivos. A gente vai ter uma mesa mediada pela Tatiana Badaró, com Patrícia Gordo e Equena. À noite tem o show da Equena, 8h30 da noite. No dia 5, de novo, performance poética. Tem uma mesa com a Preta, essa que vos fala, com Dandara Pagu e com o Netão, um grande amigo meu, cantor, compositor. E à noite, show da Preta também. E no dia 6, para encerrar, performance poética, e aí sim a Rita vai mediar uma mesa com Gabriel Lodge, ator trans e transativista, e Luana Hansen, lésbica, ativista militante e independente, às 8h30 da noite, show da Luana Hansen. Muito obrigado, 8h30 da noite a gente está de volta, é isso, valeu, e cada um aqui tem um cartaz para mostrar para vocês. Muito obrigado, gente, valeu.